Galera, acaba de chegar aqui na redação do Adrenaline o Xbox One X, o hashtag Vem Monstro. A Microsoft Brasil mandou pra gente o seu mais novo console lançado esse ano e ele chega com uma proposta bem difícil de rodar games em 4K. É uma resolução que é 4 vezes superior ao Full HD, então nós estamos falando de um estresse gigantesco para o hardware. Vou fazer aqui um unboxing, vou aproveitar para fazer alguns comparativos em relação ao que tínhamos com a primeira geração do Xbox One e também com rivais como o PS4 e PS4 Pro. Vou começar pela caixa menor, vamos ver o que tem aqui dentro. Temos aqui uma mensagenzinha. Grande dia está chegando, hashtag Vem Monstro, prepare-se para sentir todo o poder e bastante papo do marketing. Vamos ver o que mais tem aqui. Muitos vouchers de games, até do Spotify. Vamos dar uma olhadinha aqui. Microsoft Brasil definitivamente entregou muitos códigos. A gente não vai faltar com certeza nenhum game relevante para a gente testar na nova máquina. Obviamente, estou vendo aqui já alguns títulos que têm melhorias para Xbox One X. Eles, obviamente, colocaram esses títulos da Microsoft, Gears of War, Forza, Halo e também alguns de outras empresas de third parties. E um destaque também da plataforma, não é só a questão do 4K. Xbox One X também dá ênfase aí a suporte a outra resolução e ao HDR, que é aquelas cores mais, aqueles contrastes mais vivos, e mandaram aí um documentáriozinho aqui, o Planet Earth 2, que tem suporte a HDR. O Xbox One X também tem suporte a HDR, nossa TV também, então colocando toda essa galera junto, o resultado deve ser interessante. Bom, vamos para a caixa principal, que é essa que acho que vocês devem estar mais ansiosos para dar uma olhada, e eu obviamente também. Deixa para cá. Vamos dar uma olhada, fazer um unboxing do Xbox One X em si. Lembrando que este foi enviado para nós pela Microsoft Brasil. Nossa, ele é pesado. Primeira coisa que chama atenção é que ele é bastante pesado, é bem denso, mas ao mesmo tempo também ele é muito pequeno. Ainda mais a gente está acostumado com o Xbox anterior. Vê que o porte dele, ele é muito compacto, ele tem um design bem discreto, umas poucas linhas. Você vê que o principal elemento do design dele é essa diferença entre a primeira metade e a segunda metade, ele é um pouquinho maior em cima. Ele é bem compacto, muito pequeno mesmo, mas ele também é muito pesado, dá para sentir que é um dispositivo com bastante peso. E um dos motivos para isso é, nós temos a fonte interna dessa vez, então, diferente do primeiro modelo do Xbox, a fonte está aqui do lado de dentro, isso é importante, isso aumenta muito o peso. E outro motivo é o sistema de resfriamento aqui dentro, é bem robusto, tem muito resfriamento passivo, uma estrutura metálica grande. E também tem uma tecnologia que a gente via em placas para PC, que é a câmara de vapor, que é uma coisa presente em modelos como esse aqui. O modelo referência da NVIDIA usa essas Vapor Chambers também para dissipar calor. Então é uma tecnologia que nós vimos em hardware de alto desempenho de PCs, que agora está aparecendo em consoles. Um detalhe importante também, que essa é a primeira e última vez que a gente vai falar da NVIDIA nesse vídeo, porque nós temos aqui um hardware 100% AMD, como vocês já vão ver quando eu for falar um pouquinho das especificações. Bom, vamos colocar agora o Xbox um pouquinho para o lado para ver o que mais vem dentro da caixa. Então nós temos uma introduçãozinha, algumas coisas sobre o Game Pass, temos aí instruções básicas. Não parece ter muitos passos, realmente parece fácil ligar ele. E nesta caixinha temos aí cabo de energia, cabo HDMI, o controle com uma dupla de pilhas e o cabo de energia. Eu tô rindo já, porque agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o nosso Xbox daqui da redação da Adrenaline, que é, na verdade, da primeira geração, porque teve uma evolução muito grande nesse design. Então deixa eu primeiro tirar um pouquinho, despoluir essa mesa. Sai você também, fica só vocês aqui, porque eu vou trazer o que era a primeira geração do Xbox e mostrar para vocês como as coisas mudaram. Tadã! Esse aqui é o Xbox do Adrena, a primeira geração. Então a primeira coisa que
chama atenção é um hardware a menos, né? Dessa vez nós não temos mais o Kinect, a Microsoft descontinuou. Particularmente eu gostava muito da proposta do Kinect, era uma ideia muito interessante de você usar o corpo, ele usava sensores para fazer o rastreamento do seu corpo e você jogar. Fez sucesso principalmente com games como Just Dance, na redação da Adrenaline fez sucesso muitas vezes esse carinha, mas infelizmente era muito pouco usado pelas desenvolvedoras de games, nós tínhamos raros games que usavam isso, então para cada Just Dance que era lançado surgia algo, sei lá, um Fighter Within, algum jogo muito ruim com Kinect, e a Microsoft está descontinuando este carinha. Então, um hardware a menos. Outro hardware, e é por isso que eu estava rindo do cabo desse singelo cabo de energia do Xbox One X, porque na primeira geração do Xbox, esse era o cabo de energia. A fonte era do lado externo, então era uma coisa, inclusive, quando a gente comparava com o PlayStation 4, era uma desvantagem do console da Microsoft. Agora a fonte, esse calhamaço aqui, não está mais dentro do videogame, ele está agora interno, está lá junto, por isso que, inclusive, o peso é consideravelmente maior, porque nós temos aí, este cara foi para dentro do videogame. E o detalhe, a fonte que está dentro do Xbox One X é muito mais potente que a fonte que está aqui do lado de fora do Xbox One de primeira geração. Então é uma coisa que melhoraram também no design do Xbox One S, ele também tem várias dessas melhorias, redução de tamanho, esse lance da fonte e tudo mais. Mas é legal ver a evolução que o console teve de uma geração para essa próxima, essa meia geração, digamos assim. Eles ainda estão na mesma geração, mas é uma evolução do hardware. E vamos olhar lado a lado os dito cujos. Temos aqui então Xbox One X e Xbox One de primeira geração. O primeiro design do Xbox One foi bastante criticado por causa do seu tamanho todo e agora fica muito evidente quando a gente compara ele com a nova geração. Perceba que ele tinha um design bastante grande, era um videogame que tinha muitas aberturas para SDDR, nós tínhamos muito dessas grelhas aqui, né? Nós tínhamos a parte de cima, nós tínhamos a fonte do lado de fora, nós tínhamos toda uma preocupação com temperatura que não existe mais na nova geração. Nós tínhamos uma preocupação de colocar a fonte, que é um componente que esquenta para o lado de fora, muitas aberturas para ar e o resultado era um videogame bastante grande. A gente tem um vídeo abrindo o Xbox One de primeira geração, porque a gente tentou trocar o HD. A gente conseguiu trocar o HD, mas não foi muito fácil. Recomendo para se você quiser ver como é esse console pelo lado de dentro. Tem muito espaço sem nada, ele realmente é grande e também é meio vazio. E ele é um pouco mais leve do que a nova geração, nossa, muito mais leve que a nova geração Xbox One X. Porque tinha um sistema aí bem menos robusto de resfriamento, a fonte não está aqui dentro, está do lado de fora. Então nós temos melhorias notáveis, nós estamos falando de já no design, nós temos um videogame muito mais discreto nas saídas de ar, no porte, a fonte veio para o lado de dentro, praticamente tudo é somente evolução. Nós vemos melhorias muito grandes em relação ao Xbox One de primeira geração e Xbox One X. Falando em hardware, nós temos também, obviamente, uma diferença grande de performance, principalmente quando a gente avalia o que foi mudado em GPU. Então nós temos aqui no Xbox One e Xbox One S, que é a melhoria desse design, nós temos 1.2 teraflops de performance no chip gráfico. Enquanto isso, o Xbox One X, que tem aí que encarar a resolução 4K, que é pesadíssima, tem um total de 6 teraflops. É um salto muito grande de performance gráfica. Estamos falando aí de 40 unidades de computação baseada na microarquitetura Polaris da AMD, um projeto customizado, feito para AMD para esse console, e nós temos essa diferença brutal de performance gráfica. É por isso que enquanto a primeira geração, o primeiro Xbox, em alguns momentos não conseguia atingir o Full HD como resolução, acabava rodando em resoluções como 900p, o Xbox One X vem mostrando ser capaz de rodar muitos games em 4K e nos momentos que usa resolução dinâmica para pegar um pouquinho mais de qualidade gráfica, ele não fica tão distante dos 2160p, principalmente quando a gente compara com o PlayStation 4 Pro, que tem menos desempenho gráfico que ele e que acaba reduzindo muito mais a resolução. Então nós vemos às vezes o PS4 Pro tendo que baixar para 1440p, baixando bastante a resolução, enquanto o Xbox One X, quando não roda em 4K, consegue rodar bem próximo do Ultra HD. Falando em outros elementos do hardware, a evolução que tivemos aí, o Xbox One original operava aí com um octa-core baseado na microarquitetura Jaguar, operando a 1.75 GHz. O Xbox One X não recebeu atualizações nesse aspecto, ele continua com esse processador Jaguar, com 8 núcleos, mas recebeu um overclock, enquanto aqui nós tínhamos ele operando a 1.75 GHz, nós temos aqui operando a 2.3 GHz. Esse ganho de frequência, obviamente, vai impactar na performance, ele tem mais desempenho comparado ao Xbox One, e é um sinal aí tanto do sistema de resfriamento mais eficiente,
que o Xbox One X tem, quanto a própria evolução da litografia. Apesar de ser uma microarquitetura que já está sendo relativamente antiga, já está sendo usada há um certo tempo, o processo de fabricação vai ficando mais refinado e você consegue frequências mais altas. Então subimos de 1.75 para 2.3 GHz. Aqui no processador nós temos a principal crítica quando a gente observa o hardware do Xbox One X e compara com, por exemplo, computadores. Galera que usa PC sabe o quanto que a arquitetura Jaguar, que lembra aí alguns modelos baseados em Bulldozer, modelos FX aí da AMD, temos algumas similaridades, como essa microarquitetura já sofre bastante para rodar games e, como resultado, não é incomum nós temos games rodando a 30 FPS no Xbox One X. Enquanto em resolução, por conta da sua GPU muito poderosa, ele entrega 4K, quando a gente fala em altas taxas de quadro, que fica mais pesado para o processador nesses momentos, tem games que o Xbox One X não vai ser capaz de rodar a 60 FPS e aí será travado a 30 FPS. Nós fizemos um comparativo, montamos um PC mais ou menos com as características do Xbox One X e uma das nossas conclusões foi exatamente essa. Quando você está buscando 4K, o Xbox One X tem um custo-benefício muito mais alto que o PC. Ele entrega aí um hardware por 3.500 para rodar em 4K, mas quando você está buscando 60 FPS, é uma coisa que nem o Xbox One X nem o PlayStation 4 Pro vão entregar. É uma coisa que só o PC vai entregar em games mais pesados em uso de CPU, justamente por conta do uso desse processador Jaguar. Bom, algumas outras mudanças que eu quero mostrar para vocês na parte de conectividade. Primeiro, nós temos na frente aqui o botão de sincronização dos controles e uma porta USB. Isso é uma evolução legal, porque no modelo anterior isso ficava na lateral. Tínhamos aqui esse botão. Definitivamente é um posicionamento muito mais útil você ter isso na frente, ter essa porta USB virada para frente e o sincronizador aí dos controles. É uma posição ideal, tá? E acessível na frente. Quando a gente olha aqui na parte de trás, a conectividade está parecida, nós temos um HDMI in, um HDMI out, ainda naquela ideia do Xbox com um centralizador da sua TV. Temos aí mais duas conexões USB, temos aí conexão de áudio SPDIF, temos aqui o cabo Ethernet, cabo de energia. E aí nós temos também, no caso do Xbox One, tem conexões parecidas com aquelas. Nós temos basicamente aí HDMI, HDMI out, o USB, cabo de internet, mas temos uma conexão a mais que deixou de existir no Xbox One X. Nessa conexãozinha aqui nós tínhamos o Kinect. Então, por padrão, você já não tem mais a conexão para ele, e aí vai ter que trabalhar com adaptadores. Vai ter que comprar em separado, nem vem na caixa. Ver como realmente a Microsoft abandonou totalmente a ideia do Kinect na geração nova aí do Xbox One X. Galera, um último comparativo agora desses dois consoles, na verdade é o controle deles. Não tivemos uma mudança tão grande em design dos dois controles, então nós temos aqui, este aqui é o controle original, que veio aí com o Xbox One antigão nosso, e esse aqui é o novo controle que está vindo com o Xbox One X. Então vocês podem perceber que a maior parte do design eles são semelhantes, os botões, posição de botão, acabamento, material, ele teve uma evoluçãozinha aqui no grip, então agora o controle do Xbox One X tem uma textura aqui atrás, então quando você pega ele ficou um pouquinho mais, o acabamento ficou um pouquinho mais firme na mão, mas é uma das diferenças mínimas. E uma coisa que dá para perceber também, e que é importante para você quando você for comprar controles, perceba que mudou o design aqui na parte de cima. Isso aqui é uma forma de você saber quando você tem um controle com suporte a Bluetooth ou não. O controle original do Xbox One tem essa diferença de onde está o controle, onde está o símbolo da Microsoft. Vocês percebem que tem um acabamento em plástico em torno, que é o mesmo acabamento dos botões da parte superior do controle. Nós temos uma peça que é integrada com os botões. Esse é o controle original e ele funciona através aí de frequência, mas não tem suporte a Bluetooth. Então ele funciona aí com ou no Xbox One ou no PC usando o receptor, né, para operar, mas ele não tem outra forma de conectividade. A nova geração, que é o cara que está vindo aí também no Xbox One X, no Xbox One S e aí em controles mais recentes, vocês percebem que o acabamento aqui em torno do símbolo da Microsoft é o mesmo do corpo do aparelho, não é mais o mesmo acabamento da parte superior. A principal diferença é que você tem, além de que eu falei ali da texturazinha aqui na parte de trás, mas a grande diferença é que esse controle tem suporte a Bluetooth. Então se você está pensando em usar ele em outro dispositivo, quer usar a conectividade de Bluetooth, você tem que ficar de olho nessa diferença entre eles, porque esse aqui traz o Bluetooth e o modelo anterior não trazia. De resto, se você não for usar o Bluetooth, eles são basicamente o mesmo controle, mesmos botões, nós temos uma experiência bem parecida entre os dois. Não há motivo de você se preocupar com isso. Bom, galera, esse aqui foi o nosso unboxing
do Xbox One X. Obviamente nós vamos instalar ele, validar todas aquelas licenças que a Microsoft usou e em breve deve aparecer em gameplays aí do Adrena toda vez que nós formos usar a plataforma da Microsoft. Vamos usar aí o novo hardware que está disponível. Agradecer a Microsoft Brasil pelo envio dele e em breve vocês devem ver a gente jogando com este carinha aqui. Galera, para mais vídeos com unboxings, com hardwares que a gente testa aqui no Adrena, não deixa de assinar o canal, que vocês ficam sabendo quando chegar mais algum hardware monstrão e pesadão para a gente aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!